Romanos, capítulo de número 3. Eu quero ler com a igreja a partir do verso de número 21. Por favor, abra sua Bíblia por gentileza. Sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor Jesus nessa noite nos dá de estar diante da igreja do Senhor Jesus, poder rever a igreja, poder estar junto com o pastor Marcos André, a irmã Graziele, sua esposa. Eu sou muito agradecido a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar aqui, amém? Romanos capítulo 3, verso de número 21, leia comigo, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar na sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Podeis assentar, por gentileza, por favor. Estamos diante da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, em que nós acreditamos, em que nós conhecemos, em que nós colocamos nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus, a nossa confiança. E como é bom estar na casa do Senhor Jesus. Eu disse para o pastor André que essa igreja pequena, ela faz movimento de uma igreja grande. Estar aqui é estar numa grande igreja, né? E sentado aqui eu pude observar a cada momento, a cada louvor, a cada movimento, a cada oportunidade, a presença de Deus no nosso meio. E como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom fazer parte de uma igreja e de um culto aonde a presença de Deus ela é realidade. Amém? Muito bom estar aqui. Queridos, nós lemos alguns versos no capítulo 3 do livro e da epístola chamado aos Romanos. Essa epístola que ela leva a escrita pelo apóstolo Paulo, e ela é a maior epístola que Paulo escreveu. Epístola aos Romanos, ela é conhecida como a maior epístola que o apóstolo Paulo escrevera. Essa epístola, ela tem a sua identidade quando Paulo ele escreve ela aos Romanos. E a grande intenção do apóstolo Paulo escrever essa epístola aos Romanos era mostrar a essa igreja duas realidades muito presentes para que aquele povo pudesse realmente continuar na sua fé. Era mostrar Jesus como razão da sua existência. Todas as vezes que nós reconhecemos Jesus como razão da nossa existência, os nossos dias são melhores. Todas as vezes que nós colocamos Jesus como centro da nossa vida, a nossa vida ela percorre de uma forma melhor. Todas as vezes que nós reconhecemos o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas, os nossos dias são melhores, os nossos dias são mais felizes. Por quê? Porque ter Jesus como alguém importante da nossa vida é o grande diferencial da nossa vida. Paulo, ele vai escrever essa epístola ao povo romano, e quando nós olhamos para a descrita de que Paulo escrevera, principalmente no capítulo 3 e no verso 21, Paulo vai dizer assim: olha, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, trazendo, olha,
tendo o testemunho da lei e dos profetas. E ele começa dizendo assim, ó: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, porque não há diferença. Quando Paulo ele escreve essa epístola entre os anos 54 e 57 a esta igreja, Paulo está aqui priorizando algo de uma importância muito grande. O que é? É o que uma igreja precisa ter, e o que uma igreja precisa ter o sentimento do quê? De uma igreja como unidade, de uma igreja que tem o mesmo sentimento, de uma igreja que partilha da mesma alegria, de uma igreja que está sempre pronta para ajudar as necessidades, de uma igreja que está pronta para ajudar em oração, de uma igreja que está sempre pronta para a pregação do Evangelho, porque não existe razão maior para uma igreja a não ser a pregação do Evangelho. O Evangelho, ele precisa ser característica principal de uma igreja. Quando uma igreja, ela começa a realizar trabalhos que o Evangelho não seja prioridade desta igreja, ela deixa de ser igreja. Mas a real ou real posicionamento de uma igreja é ter na sua centralidade Cristo como o Senhor da igreja. Todas as vezes que uma igreja reconhece Cristo como o Senhor da igreja, é uma igreja que ela floresce, é uma igreja que ela frutifica, é uma igreja que ela resplandece, é uma igreja que nós possamos ter consciência e convicção em que a presença de Deus realmente habita nessa igreja. Porque as pessoas muitas das vezes estão procurando saber quem é o melhor, quem é o maior, quem é que prega mais, quem é que conhece mais, quem é que canta mais, quem é que tem mais a ciência do saber, quem é que consegue mais distinguir, as posições gregos, hebraicos, aramaico, quem é que conhece mais de teologia. Mas quando nós olhamos para a característica principal de uma igreja, nós vamos compreender que tudo isso é essencial, tudo isso precisa fazer parte da igreja. Mas a maior característica de uma igreja é observar que Cristo é o Senhor da igreja, que Cristo é o nosso Senhor. E quando nós reconhecemos Cristo como o Senhor da igreja, nós então temos o entendimento do que? De orar, de evangelizar, de ganhar almas para o reino de Cristo, de ajudar as pessoas, de ter entendimento de que a partir do momento que eu entro daquela porta para dentro, eu não sou um louco, eu não sou um desatinado. Aí as pessoas dizem assim: não, mas igreja é lugar de gritaria, igreja é lugar que se grita e não consegue entender e nem compreender. Eles não sabem a razão do que é estar na igreja, porque estando na igreja eu consigo compreender as coisas que acontecem aqui, porque não é o âmbito natural, mas é o sobrenatural de Deus atuando no seio da igreja. Paulo, ele vai escrever com característica aos irmãos romanos, e todos nós sabemos que uma das grandes invertidas que o apóstolo Paulo enfrentou no seu ministério foi a oposição à realização das coisas sobrenaturais de Deus na igreja. Por quê? Porque o povo romano, eles tinham como instituição a adoração a alguns deuses, eles tinham como instituição a adoração a algumas divindades. Aí aparece Paulo pregando o evangelho da graça, Paulo aparece pregando o evangelho do Cristo crucificado, Paulo aparece pregando o evangelho que mudaria vidas, o evangelho não de aparência, não era o evangelho de soberba, não era o evangelho de orgulho, não é o evangelho que você precisa ter para ser, não é o evangelho que você precisa dar tudo que você tem para ser alguma coisa. Não, Paulo vem pregando o evangelho de mudança. E se existe alguém que consegue mudar a minha vida e a sua vida, é Cristo Jesus.
Desde o momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, Ele mudou a minha vida, Ele vem mudando a minha vida, Ele vem trabalhando na minha vida, e eu entendo que é assim com a sua vida também. Outra hora estávamos no mundo, mergulhado lá no charco de lodo, mas a Bíblia diz que Ele foi com a mão forte e nos tirou, e olha o resultado dele ter nos tirado do largo do charco de lodo. Ele nos colocou em regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas olha que coisa interessante, Paulo, ele vai escrever o verso de número 23, a qual nós lemos, e o verso de número 23, ele diz assim, ó: porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós sabemos que esse versículo, ele se aplica a todos nós. E quando nós observamos por que Paulo está escrevendo aos romanos, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, nós precisamos compreender algo, e isso é até a lição de escola dominical para criança. Gênesis capítulo 1 e verso 1, nós vamos observar o texto dizendo assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o verso 2 vai dizer: e a terra era sem forma e vazia, e havia um grande abismo sobre a face das águas. Porém, o versículo vai terminar assim: mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A partir do momento que vamos compreender que o Espírito de Deus paira sobre a face das águas, nós vamos compreender na excelência e na magnificência de Deus sobre tudo aquilo que Ele criou. E aí nós vamos para as histórias infantis, que muitos daqui ouviram quando criança, e nós também ouvimos, da criação de Deus, tudo aquilo que Deus criou. E Deus cria o dia, e separa o dia da noite, e para o dia Ele coloca a lua para brilhar, ao mesmo tempo Ele coloca a lua para iluminar a noite, e Ele então vai criar as galáxias, e diz a ciência que nós temos aí mais de 200 milhões de galáxias estabilizadas sobre a face de todo o universo. E Deus cria as galáxias, e Ele cria então os planetas, e Ele vai criar a Terra e tudo que nela há, e Deus vai começar a dar condicionamento para tudo aquilo que Ele criou. E Ele vai criar a fauna, a natureza, Ele vai criar águas sobre águas, Ele vai fazer separação sobre águas. Uma parte de água vai se chamar água doce, uma parte de água vai se chamar água salgada. E olha que interessante a criação de Deus. Ele vai quantificar uma quantidade de peixes para água doce, como vai quantificar uma quantidade de peixes para água salgada. E Ele vai instituir tudo aquilo que Ele criou segundo a sua vontade. E vai o primeiro, e vai o segundo, e vai o terceiro, e vai o quarto, e vai o quinto, e vai o sexto dia, até o sétimo dia, quando Deus descansa. Só que existe algo interessante, porque antes de Deus descansar, Gênesis capítulo 1 e verso 26, Deus vai criar o homem, e Ele vai formar o homem do pó da terra. E quando Ele forma o homem do pó da terra, todos nós sabemos, é a fusão do ajuntamento de moléculas. É uma parte alumínio, uma parte fósforo, uma parte magnésio, uma parte terra, é o que nós somos. É a nossa concepção de carne, é o que nós somos. E Deus vai misturar tudo isso, a Bíblia diz, e Ele vai formar o homem. E quando Ele forma o homem, Ele vai soprar nas narinas do homem, dando ao homem o fôlego de vida. E o homem vai passar a ser um ser vivente. Este homem que Deus cria, esse homem que Deus cria com integridade, com inteligência, esse homem que Deus cria em estado de inocência, que o homem, ele foi criado na dispensação da inocência. Deus cria este homem, e olha que coisa interessante, Deus vai dar a este homem a oportunidade de cuidar de tudo aquilo que Deus criou. Deus vai chamar Adão e vai mostrar a Adão a extensão, a proporção da criação em que Ele criou. E Deus vai requerer de Adão somente duas coisas. Primeiro, ele deveria adorar Deus em todo o tempo. É o homem adorando o Criador, é o homem adorando aquele que criou. É por isso que nós adoramos a Deus. Nós não adoramos a Deus porque somos loucos,
Nós não adoramos a Deus porque somos débeis mentais. Não adoramos a Deus porque o nosso espírito faz muitas das vezes nós gritar e acelerar um pouco os batimentos cardíacos. Nós adoramos a Deus porque fomos criados para adorar a Deus. E o salmista, ele diz lá no capítulo, no Salmo 51, todo aquele que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Então louvar o Senhor é o que está no nosso entendimento. Mas olha só, Deus cria o homem, Deus dá ao homem a oportunidade de louvar, de adorar Ele a todo momento, mas Deus dá ao homem um requisito ao homem: cuidar, zelar de tudo aquilo que Deus criou. E a Bíblia diz que Deus então, após fazer isso, um tempo depois, Ele vai chamar Adão, e vai fazer Adão adormecer de um profundo sono. E quando Adão adormece de um profundo sono, a Bíblia diz que Deus vai serrar a sua quarta vértebra, uma das costelas, e da costela de Adão, a Bíblia diz que Deus vai fazer a mulher. E Deus faz a mulher e coloca a mulher ao lado do homem, e ela será então a partir daquele momento a sua companheira. O homem vai narrar a primeira frase romântica, porque ele vai dizer: essa aí é osso dos meus ossos, carne da minha carne, sangue do meu sangue. Pois do varão foi tirado, se chamará varoa. E esta não é colocada como tapete, né? A mulher não foi colocada como tapete, mas também não foi colocado assentado na cabeça do homem, foi colocado como esposa, companheira, ao lado, né? Responsável juntamente com o homem das tomadas de decisões, né? Auxiliadora, ajudadora, companheira. O significado disso abrange muitas coisas. Todo homem inteligente compreendesse isso, teria uma boa mulher ao seu lado até o último dia da sua vida. E Deus então vai pegar o casal e vai plantar no jardim do Éden. E lá no jardim do Éden nós conhecemos quando Deus vai dar ao homem a condição dele vivenciar tudo que tem no jardim. Ele vai poder comer de tudo, ele vai poder se apropriar de tudo, ele vai poder dominar sobre tudo, ele vai dar nome, ele vai criar, ele vai procurar, ele vai catalogar toda a natureza, todos os animais, todos os insetos, vertebrados e invertebrados, pequenas, médias, grandes feras. Tudo isso a Bíblia diz que Deus dá autonomia ao homem fazer. E este homem então, ele goza de uma liberdade de Deus juntamente com a sua mulher, para no Éden fazer tudo aquilo que Deus deu. E Deus vai fazer uma cobrança a Adão, dizendo: Adão, no meio do jardim está plantada uma árvore chamada uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore é a aliança que eu faço contigo. Comerás de tudo, farás tudo que tem liberdade, porém nela nunca tocarás, nunca comerás do seu fruto, porque o dia que comer, morrerás. Porque Paulo escrevera no verso 23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Porque, olha só, passa um tempo, a Bíblia vai nos dizer que a mulher, sendo enganada pela serpente, veio enganar o homem, e por ter enganado o homem, todos desobedeceram. E por ter desobedecido a ordem de Deus, a Bíblia diz que Deus vem e decreta justiça sobre a terra para com Adão. Adão e Eva então, a partir do momento que eles desobedecem a Deus, a Bíblia diz que eles vão fugir e se esconder. E quando se escondem, Deus procura. Porque até aí tinha relacionamento. Até aí Deus estava presente. Até aí a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e Adão conversava com Deus. E eu comecei a imaginar, pastor André, Adão conversando com Deus. Qual seria a conversa de Adão com Deus? E Adão dizia: ó Deus, hoje eu andei pelas campinas do Éden, e eu pude descobrir novas espécies. Eu pude descobrir a grandeza de tudo aquilo que o Senhor criou, de tudo aquilo que o Senhor formou. A Bíblia diz que havia relacionamento entre Deus e o homem. Quando o homem peca, desobedece, a Bíblia diz que o relacionamento é cortado. Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus dá ordem a 2 anjos, e eles descem, e eles então pegam uma espada flamejante, e essa espada ela é enterrada na entrada da porta do jardim do Éden. Isso não é história não, irmãos, é Bíblia. E a partir desse momento, Adão e Eva,
desobedeceram a Deus, estão fora da presença de Deus, sem comunhão, sem relacionamento com Deus, são expulsos do jardim, cada um para encontrar com a justiça daquilo que irão receber. O homem, a partir daquele momento, terá que tirar do seu próprio suor o seu sustento. A mulher, a partir daquele momento, sofrerá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes dores de parto. Vão para a sua escolha que escolheram, estar fora da presença de Deus. É por isso que Paulo escrevera dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado original do Éden, Adão e Eva. A partir desse momento, o que o homem passa a ser? O homem passa a ser alguém dependente da presença de Deus. O homem passa a ser alguém que vai precisar de um libertador. E aonde é que vamos encontrar libertação? Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação da lei. Deus vai levantar homens como Abraão, geração abraâmica, homem que teve um encontro com Deus em Ur dos Caldeus, durante 25 anos esperou para que se cumprisse a promessa de Deus na sua vida, para que viesse o Isaac da sua mulher que era estéril. Dispensação de abraâmica passou. Aí vem a dispensação de quem? Vem a dispensação mosaica. Mas antes da dispensação mosaica, nós vamos compreender também que vai vir logo após a dispensação davídica. Por quê? Porque Deus trabalhando nas gerações e nas dispensações, para que pudesse levantar um libertador para a humanidade perdida, a qual Paulo está dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As dispensações passam, e nas dispensações levantam homens e mulheres que são usados por Deus, levantam reis, sacerdotes, profetas, pessoas que tremendamente, a Bíblia Sagrada vai nos registrar que foram usadas por Deus tremendamente, mas nenhum desses tem condição de se levantar como libertador da humanidade. Só que tem um porém. Assim como nós lemos Gênesis capítulo 1, verso 1, dizendo: no princípio criou Deus todas as coisas, os céus e terra. O último versículo do livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 6, olha que versículo terrível. O texto vai dizer assim, se não houver um espírito de relacionamento. Lembra como o homem perdeu? Lembra de como perdeu com Deus? Relacionamento, presença. Olha o que Malaquias está escrevendo no capítulo 4 e no verso 6: se não houver um espírito de relacionamento entre pais e filhos, e se não houver um espírito de relacionamento entre filhos e pais, eu, Deus, virei com justiça e tratarei a terra com maldição. Malaquias não foi o último dos profetas, foi o último que escreveu, até porque a Bíblia Sagrada não está por ordem cronológica de acontecimento, ela está por ordem daquilo que Deus determinou para a humanidade. Malaquias profetiza essa profecia aqui 300 anos antes, quando Neemias pede cartas ao rei Artaxerxes para poder voltar para Jerusalém, porque Jerusalém está destruída, suas portas estão queimadas, e todos os moradores estão cativos na Babilônia. Malaquias se levanta 300 anos antes do cumprimento dessa profecia, para dizer sobre relacionamento de pai com filho, e relacionamento de filhos com pai, dizendo que se não houvesse isso, Deus trataria a terra com maldição, e a terra vai ser tratada com maldição. Observamos que após Malaquias, nós vamos ter um período interbíblico, onde Deus não se manifestou, onde Deus não usou o profeta, onde a igreja não teve voz alarida, onde sacerdote não celebrou Páscoa, onde não houve nenhum momento em que a presença de Deus foi altiva na terra. E isso não foi 45 dias não,
450 anos do período interbíblico, aonde Deus não se revelou, aonde Deus não falou com nenhuma nação, aonde Deus não esteve presente em nada de realizações do mundo ou da humanidade. Mas esse período vai terminar, e quando esse período termina, aonde é que nós vamos encontrar ênfase para a presença de Deus? Aonde é que nós vamos encontrar ênfase para poder falar de fé e de Jesus Cristo? João Batista está lá no deserto da Judéia batizando, e João está pregando uma mensagem dura, que se nós pregar hoje dá até processo. Sabia dessa ou não? Chamar alguém de cobra hoje, dá processo. Chamar alguém de víbora, dá processo. Se tiver um bom advogado na igreja, dá processo. Mas João está pregando essa mensagem dura, e o povo está descendo para o deserto da Judéia para saber quem era João. E ele está pregando, assim como diz o profeta Isaías: endireitai os vossos caminhos, as vossas veredas. E João está pregando, e aí a Bíblia vai dizer que vai descer para a Judéia uma caravana de sacerdotes e levitas para saber quem era João. Por quê? Porque João começa a pregar uma mensagem diferente. Poxa, 450 anos sem ouvir a voz de Deus, de repente levanta um alarido lá no deserto. Deserto não é lugar que ninguém quer ir, deserto não é lugar que ninguém quer ficar, deserto é lugar de provação, deserto é lugar de estreito, deserto é lugar de recomeço, deserto é lugar de estar diante da presença de Deus, e o povo vai, e a Bíblia diz que quando eles chegam, João está pregando, e a mensagem de João não é massageadora, a mensagem de João não é mamão com açúcar, não é Yakult, tá? A mensagem de João não é ficar no pesqueiro pescando tilápia o dia inteiro, né? A mensagem de João é um pouquinho mais forte, né? Brincadeiras à parte, pastor, né? Mas a mensagem de João é uma mensagem responsável para mudar direções de vida. E quando os sacerdotes e levitas começam a olhar para João e perguntar: ei João, quem és tu? És tu profeta? E ele disse: não sou. És tu Elias, que Malaquias profetizou lá, que vai vir um grande como o profeta Elias? É você? Não. Você é o Cristo? Não. Então João, quem és tu? Nos dê resposta para que possamos levar para quem nos enviou. Aí João disse: olha, aquele que vem após mim, ele é muito maior do que eu, ele já chegou primeiro do que eu, a qual eu não sou digno de desatar nem as correias da sua sandália. Sabe por quê? Porque eu, João, batizo somente o batismo para o arrependimento, ele não, ele vos batizará com o Espírito Santo, a saber, Jesus Cristo. E João está pregando, batizando, e João prega e batiza, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que daqui a pouquinho João olha. Dia seguinte ele olha, e quando ele ora, vem vindo um lá, e esse que vem vindo é diferente de todos aqueles que João está batizando. E a Bíblia diz que quando João vê, ele olha e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo Paulo vai escrever, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Jesus vai passar pelo batismo, João vai batizar, e João até questiona, mas Jesus vai dizer para que se cumpre as Escrituras. João é batizado, após ser batizado, a Bíblia diz que ele então é expelido pelo Espírito para o deserto. Lá no deserto ele vai ficar 40 dias e 40 noites, onde ele vai ser provado por duas circunstâncias, e depois Jesus vai iniciar o seu ministério. E quando ele inicia o seu ministério, como o pastor já deu ênfase aqui, ele vai escolher 12 grandes homens pescadores, né? Eram as características dos apóstolos, né? Pode pescar, não tem problema não, viu? Os apóstolos pescaram, não é pecado não, né? E todo homem de bom senso precisa entender o valor que tem a sua família, não é isso?
E Jesus então ele vai chamar 12 homens, 12 apóstolos, e ele vai iniciar o seu ministério, cada um com a sua cultura, cada um com a sua maneira. Eles vão de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e eles vão pregar o evangelho da graça, o evangelho de mudança. Eles não vão pregar marca de roupa, eles não vão pregar cor de gravata, eles não vão pregar marca de sapato, eles não vão pregar quem era o melhor pregador, quem era o melhor cantor, não. Eles vão pregar o evangelho da graça. E quando uma igreja entende que o evangelho da graça muda vidas, aí as vidas vêm para que sejam mudadas. Quando nós entendemos e compreendemos que o valor do evangelho não está em nós, mas em Cristo Jesus, aí ele começa a fazer coisas importantes e realizar mudanças nas nossas vidas. E se cada um de nós que estamos aqui fosse contar a nossa história, das oportunidades que nós tivemos, oportunidades que vieram algumas vezes e bateram na nossa porta, oportunidades que vieram uma vez só e nunca mais bateram, oportunidades que estão sempre batendo na nossa porta, nós iríamos dizer com todo prazer que bateu uma oportunidade chamada salvação. E essa oportunidade chamada salvação bateu um dia na nossa porta, e ela veio por Cristo Jesus. E nós erguemos a nossa mão e aceitamos a Jesus. E quando aceitamos a Jesus, passamos a ser parte da igreja de Cristo. E aqui estamos para glorificar, para adorar, para dizer que Ele é bom, para dizer que Ele é bondoso, para dizer que Ele opera milagres, para dizer que Ele batiza com o Espírito Santo, para dizer que Ele está nos preparando para levar com Ele para a eternidade. Porque uma coisa é realidade: a trombeta vai tocar, e quando ela tocar, a igreja vai subir para estar com Cristo Jesus. Paulo, quando ele vai dizer, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se você observar a sua Bíblia aí, ao verso 24 vai dizer assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. O único que pode mudar a minha vida, Cristo. O único que pode mudar a sua vida, Cristo. O único que pode mudar o seu caminho, Cristo. O único que pode mudar a sua vida, Cristo. Não há outro nome a não ser Jesus Cristo na nossa vida. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a sua vida, e Ele deseja continuar mudando vidas. É por isso que existe a estabilização da igreja. A igreja está aqui para isso. A igreja é o que? É um hospital, sim. É um pronto-socorro, sim. É uma UTI, sim. Mas o que a igreja é? Ela é a igreja de Cristo, pregando o evangelho de Cristo para mudanças de vida que vêm para Cristo. Se nós entendêssemos o grande valor da igreja, nós seríamos crentes melhores. Se nós entendêssemos de verdade o grande valor que tem a igreja, nós daríamos mais crédito para a igreja, nós investiríamos mais na igreja, nós estaríamos mais presentes na igreja, porque Cristo, Ele ainda continua estando, batendo de porta em porta. Ele diz assim, eis que eu bato de porta em porta. É como se a Bíblia dissesse, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, e a voz de Cristo, do Espírito Santo, só consegue se entender pelo Espírito. Por isso que Paulo diz que as coisas do Espírito só se conseguem entender pelo Espírito. As coisas do Espírito só conseguem se compreender pelo Espírito. E Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, essa porta não é literal a porta, mas é o nosso coração, e abrir a porta do coração, eu vou entrar. E se alguém me permitir entrar, eu vou entrar. Porque se tem uma coisa que Cristo não é atrevido, Cristo não é intrometido. Cristo não entra na vida de ninguém sem ser convidado. Ele não entra, Ele não habita. Mas se você abrir a porta, Ele entra e Ele habita. E depois que Ele entra, meu irmão,
A mudança é Ele que faz, a limpeza é Ele que faz, e é Ele que nos coloca sentado entre príncipes, na presença dEle, para a glória do nome e do louvor dEle. Amém, igreja? Amém. Se coloque de pé, por favor. Posso orar? Posso fazer apelo? Aleluia. Espírito Santo. Quando nós falamos de oportunidades, eu disse em um momento da mensagem que existem oportunidades que passou algumas vezes nas nossas vidas e nunca mais vai passar. Outras oportunidades, elas vira e mexe, estão batendo na nossa porta, e muitas das vezes é oportunidade de relacionamento, é oportunidade de trabalho, é oportunidades de uma vida melhor, é oportunidades profissionais, de escola, de desafios, de tudo, de objetivos. E tem algumas oportunidades que vira e mexe, elas estão batendo na nossa porta. Outras oportunidades, bateu uma vez só, nunca mais volta. Mas hoje, nós temos a oportunidade de apresentar Cristo para aqueles que precisam de Cristo. E não há caminho melhor, não há oportunidade melhor, a não ser apresentar Cristo, apresentar Jesus Cristo como sendo o Senhor das nossas vidas. E eu queria saber se no nosso meio aqui existe alguém não crente ou afastado dos caminhos do Senhor. E se existir, eu queria apresentar Cristo a você. Gostaria de saber se entre nós existe alguém que deseja aceitar a Jesus Cristo. Aceitar Jesus não é aceitar a placa de igreja. Aceitar Jesus não é aceitar Ele e ter uma vida, agora minha vida vai ser uma vida de opressão. Não, aceitar Cristo é permitir Ele trabalhar na sua vida, é permitir Ele dirigir a sua vida. Eu vou te dar um exemplo muito simples do que é aceitar Cristo. Aceitar Cristo é sair do banco do motorista, sentar no banco do passageiro e dizer assim: Jesus, a partir de agora o Senhor vai guiar a minha vida, o Senhor vai dirigir a minha vida para onde o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser me levar, o Senhor vai me levar. Aceitar Cristo é isso. E eu quero oferecer Jesus essa noite. Tem alguém no nosso meio que deseja aceitar Jesus? Tem uma moça ali com as mãos levantadas. Aleluia. Vem para cá, filho. Vem para cá, alguém acompanha ela. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Tem mais alguém que deseja entregar sua vida para Jesus? Aleluia. Se tiver, hoje é a oportunidade que você tem de entregar sua vida para Jesus. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir a voz de Deus. Tem alguém para Jesus? Tem mais alguém que deseja aceitar a Jesus ou voltar? Tem mais um jovem ali aceitando a Jesus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Aleluia. Porque a Bíblia nos diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Aleluia. Tem mais alguém para Jesus essa noite? Se tiver, sai do teu lugar. É a oportunidade que você está tendo. Deus está te dando oportunidade essa noite. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero orar nesse momento. Aleluia. Estenda as tuas mãos para cá, por favor. Aleluia. O Evangelho precisa ser sensacionalismo. O Evangelho precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Aleluia. Nós vamos orar, e o pastor da igreja vai estender a mão sobre essas vidas e vai recebê-las e vai cuidar delas, e você também vai cuidar delas, para que sejam bênção na casa do Senhor. Ore comigo nesse momento. Eterno Deus e querido Pai, nós agradecemos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, nós entregamos, ó Pai, os teus filhos, ó Deus, que voluntariamente estão entregando a sua vida ao Senhor. Muda a vida deles, transforma a vida deles, batiza eles com o Espírito Santo, cria neles, ó Pai, um Espírito
novo, um coração novo, de adorador na sua casa, fazem ser bênção nesse lugar. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém e amém. Oh, aleluia. Meu tempo está terminando, mas eu encerro com uma palavra. Você não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia, nunca se esqueça disso, nenhum versículo, nenhuma passagem, nada que vai dizer que quando há festividade na igreja, há festa no céu. Aleluia! Viu? Nós temos festa de criança, de adolescente, de jovens, de círculo de oração, de tudo na igreja. Isso tudo é bem-vindo. Nossa igreja é departamentalizada, temos um pastor com visão de igreja, visão de reino, departamento família, do pai, de missão, de tudo, não é? Que nós temos na igreja. Isso é bênção para a igreja, é uma igreja organizada, é uma igreja estruturada. Mas você não vai encontrar na Bíblia passagem nenhuma que vai dizer que quando há festividade na igreja, há festa no céu. Só que a Bíblia vai dizer que quando existe um coração arrependido, um só, os anjos fazem festa no céu.